Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Dia 7 de junho é dia de comemoração do Dia Mundial de Alimentos. Espero que me estou a dizer direito, né? Alimentos seguros ou segurança alimentar. E, portanto, não trazer como tema de hoje precisamente alimentos seguros e melhor saúde. E para falar-nos sobre essa temática, nós temos o Dr. Edson Cabral dos Santos, portanto, da ERIS, para falar-nos sobre da Direção de Regulação Alimentar, certo? Para falar-nos sobre essa temática. Vamos dizer direito, Dr. Edson, é que essa coisa de lema às vezes é Dia Mundial então da Segurança Sanitária de Alimentos. Exatamente, não sabia que era uma coisa bastante comprida, mas sim, pronto, atalhando acho que não cheguei lá também, né? Bom, primeira coisa então que não precisa entender para esse Dia Mundial de Segurança, que não te falar, alimentar, propriamente dita, é essa questão de segurança alimentar e segurança, é a mesma coisa nós estamos a falar de segurança sanitária de alimentos? Quer dizer, são dois conceitos que te interligam, digamos assim. Falar de segurança alimentar, não é, como definição, é falar da questão do acesso, ou seja, a disponibilidade de alimentos, não é? Por exemplo, não dá um exemplo de Cabo Verde. Por exemplo, tem que haver, não é, o acesso ao alimento por parte da população. Então lá já não te falar da segurança alimentar, ou seja, garantir alimentos para todos, digamos assim. Já o termo segurança sanitária de alimentos, ele te levou para a questão da segurança, ou seja, da segurança em termos de o alimento, da segurança sanitária, desculpa, ou seja, alimento que te acarreta nenhum risco para a boa saúde. E os dois conceitos têm que andar juntos, ou seja, por um lado, tem que ter alimento para todos, e por outro lado, o alimento tem que ser seguro, ou seja, que não causar nenhum dano à boa saúde, digamos assim. Então, lá está, são dois conceitos que andam juntos. Tu viu você ali, da gente esse conceito, onde ele pensa, mas de que forma, de falar de alimentos para ser seguro, para causar um dano para a nossa saúde, mas de que forma alimento pode ser seguro, pode causar-nos algum problema? Exato. Infelizmente, portanto, o alimento, portanto, que é bom, né, que é bom para o organismo, também pode ser um veículo de doenças, não é? Ali já não te falar das doenças que são transmitidas pelos alimentos, não é? Vulgarmente conhecido para DTAs. Lá está. Aqui o termo segurança sanitária de alimentos não pode definir como um conjunto de medidas, não é, de políticas que devem existir num certo território e é que te permitir, portanto, produzir e comercializar alimentos seguros, alimentos que têm nenhum perigo à boa saúde. Ali, a hora que não te falar de perigo, não tem três tipos de perigo que podem estar, portanto, ligado ao alimento. Perigo químico, não é? Por exemplo, vamos imaginar, deixa eu dar um exemplo ali, de pesticidas, por exemplo, que é utilizado na agricultura, em certas quantidades, por exemplo, pode ser prejudicial à boa saúde, não é? Deixa-me dar um exemplo, se uma maçã, por exemplo, tiver uma concentração de alguma substância, a nível de certos limites permitidos, ele pode afetar a boa saúde, não é? Também, ali, não falar também de perigos biológicos, de onde é que entra a bactéria, vírus, parasitas, que infelizmente também vou poder encontrá-lo num alimento, né? E aqui o alimento é visto como, portanto, um veículo, não é, para a entrada desse micro-organismo no bom corpo, não é? Então ali, portanto, o alimento também pode ser um veículo portanto, transmissão de algumas doenças. E também, não te falar de um terceiro perigo, que são os perigos físicos. Ali a gente dá exemplo, por exemplo, uma pedrinha, um pequeno metal, uma madeira. Um plástico.
talvez? Fio de cabelo, embora fio de cabelo é que te causa algum dano físico, mas é considerado como um perigo físico, pode ser encontrado, vamos imaginar, numa refeição. Então, lá está. É garantir que esses 3 tipos de perigos, biológico, químico e físico, não são associados aos alimentos e aí prevenir algum dano à nossa saúde. Mas eu ouvi você te explicar estes 3 tipos de risco. Não podes estar enganado, lá está. Também me é da área. Somos alguns engenheiro, você pode corrigir-me tranquilamente. Então, ficar a pensar, ele te percebe tudo que é ações do homem, na verdade, né? A história do químico, nós é que está por pesticida, né? Exato. A história do físico, ter pedra, um vidro, um plástico, sei lá, alguma coisa assim do tipo, um cabelo, é nós é que por lá de alguma forma, nem que seja acidentalmente, né? E depois você falar de biológico, né? Vírus, sim, bactérias e tal. Que tem a ver com o manejo de conservar, que tem a ver com a ação do homem, tudo estes 3 de uma forma geral ou não? Sim. Não pode dizer que ao longo, vamos imaginar do ciclo de vida de um alimento. Deixa-me dar exemplo do leite. Por exemplo, desde a produção primária, não é? Na fase da ordenha, não é? Depois passar para a fase de distribuição, até chegar portanto, na mesa do consumidor. Portanto, são várias fases e durante todas as fases pode haver possibilidade de contaminação, não é? Nesse caso do leite, por estes 3 tipos de perigo, como dá exemplo atrás. Sim. Portanto, algumas fontes, sim, pode ser por causa humana, mas também há causas ambientais. Por exemplo, há certos micro-organismos, por exemplo, que pode encontrar no ambiente. O próprio animal também, nesse caso, falando aqui do leite, pode ser uma fonte de contaminação biológica, por exemplo. Então, ou seja, ao longo dessas várias fases, poderá existir, portanto, várias fontes, não é? Desses 3 perigos. Agora, cabe também ao homem implementar medidas de prevenção ao longo desse ciclo de vida desse alimento para prevenir a ocorrência destes perigos. Não é? Assim, aquele leite que você vai consumir na casa, portanto, é um leite que garantidamente é seguro. Não é? Isso, aqui pegando só no exemplo do leite para demonstrar portanto, a importância de medidas de prevenção. Bom, medidas de prevenção não estou a chegar lá. Nós também falando a eles, pelo menos para não entender exatamente qual que é o nosso papel e o que é que não podemos fazer de nossa parte também pisar nesse aspecto. Né? Mas não pegar um bocadinho então nessa atividade, nessa comemoração, explica-nos um bocadinho mais sobre isto de uma forma geral, sobre esse tema. Para quem que está na casa que tu vi esse assunto pela primeira vez, pode estar um bocadinho mais enquadrado. Exato. Portanto, no dia 7 de junho é celebrado o Dia Mundial da Segurança Sanitária de Alimentos. Portanto, é um dia que foi instituído para Nações Unidas, portanto, através da Assembleia das Nações Unidas em 2018 e que tem uma mensagem para trás, que é uma mensagem importante que ou seja, que a segurança sanitária de alimentos é uma responsabilidade de todos. Quando eu te falar de todos, portanto, eu te falar do governo, das empresas do sector alimentar e também de consumidores. Portanto, a ERIS, como entidade reguladora independente da saúde, não é, com competências de regulação e supervisão da área farmacêutica, alimentar e também da saúde, tem engajado na celebração desse dia desde 2018, digamos assim. E, portanto, esse ano que podia passar em branco e não tem, portanto, em carteira várias atividades, onde não tem um ponto máximo, que é dia 7, não tem realizar um webinar, de onde é que não convidar portanto, vários parceiros, digamos assim, desde a FAO, OMS, entidades congêneres, por exemplo, de Portugal. Temos a DGAF, que é a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária,
e também temos a ASEI de Portugal, portanto, que é a Autoridade da Segurança Alimentar e Económica de Portugal, e, portanto, e a própria ERIS também vai participar com a apresentação de um instrumento de sensibilização, portanto, que foi criado no seio da ERIS. E, portanto, a ideia, o objetivo principal é debater, não é? O tema em si, a segurança sanitária de alimentos. E este ano nós temos um tema especial, que é o controle de pragas no sector alimentar. Isso porquê? Porque, voltando aqui à definição inicial dos 3 tipos de perigos, não falar de perigos biológicos, não falar de perigos químicos e perigos físicos. Quando eu pensar em perigos biológicos, uma das possível fonte de perigos biológicos é a existência de animais, por exemplo, num estabelecimento alimentar, que não tem que caracterizar como pragas. Deixa-me dar exemplo, barata, ratos, portanto, que os 2 tipos de praga que é muito comum ali na Cabo Verde. Portanto, que imagina num estabelecimento, se eles contactar que alimentos, eles podem contaminá-lo. Não é? E aqui estamos a falar do risco de contaminação biológica. Então, e também, tendo em conta que a ERIS tem um plano de inspeção anual, não é? Que, onde é que não está a sair para terreno, vai fazer inspeção nos estabelecimentos alimentares, é o grupo de não conformidades que tem tido algum destaque, ou seja, a existência de pragas no estabelecimento. Então, portanto, eu não estou a ficar logo arrepiada. Ficar logo arrepiada. Já estou a pensar, contactar com comida que vou levar para a mesa. Ok, ainda nota lavagem, nota ferver, nota cozinhar, não sei o quê. Mas só de pensar nessa imagem, né, de que vou poder só comprar um alimento num determinado estabelecimento, não interessa qual, que pode ter um barata, um rota, alguma coisa que está contaminada pela comida, sim, é horrível. Exato, lá está, é o risco, não é? Ou seja, não pode dizer que quando tem presença de praga, vou tentar aumentar a probabilidade de o alimento ser contaminado, não é? Então, e temos que gerir esse risco, não é? E, portanto, e uma forma de apoiar, porque a ERIS que tem só competência de inspecionar e de sancionar, mas também ele tem competência e dever também de sensibilizar e digamos assim, capacitar, não é? os operadores económicos e países no desenvolver, portanto, desde do ano passado, no desenvolver alguns manuais de boas práticas. Por exemplo, ali não trazer um exemplo, que é o Manual de Boas Práticas de Armazenagem no Setor Alimentar, e não tem outro também que é sobre as regras gerais de higiene, portanto, que podem ser aplicados a todo tipo de estabelecimento alimentar, desde indústria, restaurante, bares, etc, etc. E dia 7 de junho também eu não estou a aproveitar para lançar mais um manual, que é o Manual de Controle de Pragas no Sector Alimentar. Lá está, para apoiar estabelecimentos alimentares de Cabo Verde no que diz respeito ao controle de pragas. Doutora Edson, só uma questão, assim, muito rapidamente, você conseguir dar-nos 1 ou 2 pontos de cada um destes manuais, que este parece bastante interessante, deixa-me pegar um disso assim. Portanto, este parece bastante interessante, esse que me tem na mão é aquele de boas práticas de higiene, né? Para estabelecimentos alimentares. O que é que não pode dizer, licenciado? O que é que não pode orientar esses estabelecimentos comerciais para que haja uma boa higiene e para que não tenha alimentos realmente seguros e que alimentos que te chegam a nós, que te vão causar a nós algum tipo de doença ou complicação, né? Exato. Portanto, esse manual, portanto, um manual feito numa linguagem bem acessível, ele tem ilustrações, modelos também de fichas, portanto, ele é um manual que, no seu todo, ele foi baseado num decreto-lei, que é o Decreto 25/2009, e que te define, digamos assim, as regras gerais de higiene que todo estabelecimento alimentar deve aplicar. Lá está, para garantir um ambiente sanitariamente seguro para manipulação e comercialização de alimentos.
Então, ao longo desse manual, vou deixar informações concretas, não é? e assertivas sobre o que fazer. Ou seja, concretamente, lavar a mão, usar um touca, luva. Exatamente. Né? É mais nesse sentido. O vestuário também tem interferência, o sim, equipamento, sim. Né? Para exatamente. proteção. Desde questões a nível da estrutura do estabelecimento, ou seja, o que é que um estabelecimento deve respeitar. Por exemplo, não te falar do piso, não te falar de teto, parede. Também não te dá informações sobre equipamentos que devem ser usados na área alimentar, não é? Portanto, que tem que haver um cuidado também ali. Também, em modo vou referenciar, não te falar da postura dos funcionários, como é que portanto, um funcionário deve se comportar, não é? A questão de higiene das mãos, o vestuário, regras também de postura, portanto, vou poder tossir, por exemplo, vou poder fumar, etc, etc. Uhum. Então é todo um conjunto de informações que garantidamente, pelo menos o básico, não é? Vou conseguir implementar. Portanto, se vou seguir o que é que tem nesse manual. E para complementar, também no lançar um outro, portanto, que é complementar a esse, que é de âmbito muito geral. Então, no lançar um que tem a ver apenas com a questão da armazenagem, não é? Que também é algo que a nível de terreno não tem constatado que há alguma dificuldade, ou seja, saber como armazenar os alimentos, não é? Nos estabelecimentos alimentares. Lá está, para prevenir também a ocorrência daqueles 3 tipos de perigo que não mencionar no início. Uhum. Portanto, é mais ou menos isso a nível de conteúdo. E o manual de controle de pragas também, ele também complementa, não é? Muita da informação é que está no manual geral e também de armazenagem. Portanto, você também referiu, quando estava a falar desse webinar, a alguns atores, algumas pessoas ou algumas instituições, etc., que têm estado envolvidos nessa questão, resolver essa questão e não ter alimentos realmente seguros. Né? Concretamente, não te falar do governo, né? Então, o que é que não te espera desse ator? O que é que não te espera que eles também fazer ou implementar para resolver essa questão? Exato. Aqui o governo tem um papel importante, não é? Como, chamamos assim, como fazedor de políticas, não é? E políticas que promovam não só a segurança sanitária de alimentos, mas a segurança sanitária como um todo, não é? E principalmente agora, depois da pandemia da Covid-19, nota reparar que há um certo enfoque na questão da segurança sanitária. Portanto, a segurança sanitária é algo complexo, ele abrange diversas áreas, então, e ele abarca também aqui a segurança sanitária de alimentos. Logo, há um conjunto de medidas, de infraestruturas que devem ser criados, desde entidades, laboratórios, legislação, por exemplo, que é muito importante, de onde é que portanto, são impostas, não é? Regras, normas que operadores económicos devem seguir, por exemplo. Portanto, aqui o governo tem um papel essencial, tanto como regulador, e também como promotor dessas boas práticas, digamos assim. Portanto, e outro que você referia há bocado também foi que as empresas, nomeadamente quando não te falar do comércio, não tem que as mini-mercados, supermercados, etc., que é privado, né? Entidades privadas, entidades públicas e privadas que não te falar ali. Mas concretamente, nestas privadas, o que é que não pode esperar de uma forma geral para melhorar essa questão? Sim. A semelhança de governo e voltando ao slogan base, né, do dia 7 de junho, portanto, que diz que a segurança sanitária de alimentos é uma responsabilidade compartilhada, portanto, entre o governo, operadores económicos, onde entram as empresas e também os consumidores. Lá está, empresas, para além do dever de seguir portanto, o que é exigido a nível de legislação, não é?
ele tem também o dever de se informar, ou seja, de se capacitar, não é? Sobre a questão da segurança sanitária. Ali também me está a trazer já agora portanto, um outro diploma, que é o decreto legislativo, 3/2009, portanto, que é um diploma que não está denominado como diploma mãe, digamos assim, desse conceito em Cabo Verde, da segurança sanitária de alimentos. E tem um artigo nesse diploma que está a dizer que, portanto, o operador económico, ou seja, a empresa, ele é que é responsável, não é, para garantir que o alimento que ele produzir e comercializar é seguro. Logo, ele tem, lá está, ele está a demonstrar que é o papel do operador, ou seja, o operador tem que conhecer essas regras e ele tem que conseguir também implementar na sua área de trabalho, no seu estabelecimento, digamos assim. Sim. E ali entra o papel do operador, portanto, como o agente base, digamos assim, dessa área. E, bom, vários atores não têm, né? Quando não te fala desse assunto, governo e essas empresas que não é único, mas já não te desgai lá. Não tem que fazer um breve intervalo, não te continuar nas conversas daqui a pouco, está onde interessa. Não te fazer um breve intervalo e até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Dia 7 de junho é Dia Mundial de Segurança Sanitária dos Alimentos e por isso não tem como lema hoje Alimentos Seguros, Melhor Saúde, que está também de encontro ao lema lançado pelo OMS, lema também agarrado pela ERIS e por isso também é importante não tinha ali ERIS, enquanto agência reguladora, desculpa-me, para falar-vos outros sobre essa questão. Então, não tem ainda em estúdio o Dr. Edson Cabral dos Santos, que estava a falar-nos sobre estes atores, né, que tem que estar envolvido nessa questão para resolver e não tem realmente esses alimentos seguros, né? Não falar de governo, não falar de empresas de uma forma geral e agora consumidor, né? Que é lá que ele está a terminar. Sim, nunca podia deixar de falar de consumidores, portanto, que é digamos assim, o terceiro ator, não é, dessa mensagem. E o consumidor também ali tem um papel importante na garantia da segurança sanitária de alimentos. Até não te costuma dizer que o consumidor é o principal agente fiscalizador, não é? Porque é o único que consegue estar em toda a parte. Logo, mas para ser esse agente fiscalizador, não é? Entre aspas, o consumidor também tem que informar. Ou seja, tem que autocapacitar sobre o que é um alimento seguro. Ou seja, reconhecer um alimento seguro, reconhecer também um ambiente que promova esse alimento seguro, ou seja, para poder ter capacidade de identificar situações de risco. E quando é assim também fazer o reporte necessário para autoridades competentes. E, portanto, é isso. Portanto, o consumidor também é um agente importante nessa matéria da segurança sanitária. Sim, convém, né? Não tem que ser um bocadinho crítico também no que não está consumido, de que forma não está consumido, né? Sim. Porque se nós nunca temos essa preocupação também que consumir alimentos, não te preocupa com alimentos saudáveis, né? Mas depois em termos de segurança nunca está muito espiar. Por exemplo, uma das questões que me achou interessante, poucas pessoas que quando estão a fazer compra de algum produto alimentar te espiam a validade, por exemplo. Poucas pessoas que te espiam isso. Isso pode ser um item também relacionado com segurança ou não? Ou já meti-te sei para outras coisas? Até é um aspecto muito importante que vou trazer. Até é o próximo manual que a ERIS também lançar, que portanto, ele também fala da questão da rotulagem. Não é? Portanto, a questão da validade está ligada às informações que deve, portanto, ser fornecida ao consumidor no ato de compra. Portanto, aí não te falar de rotulagem, de informações também que não te encontrar na prateleira,
Portanto, sim, é muito importante também para a questão da segurança. Aqui o prazo de validade também tem que entrar. Sim. Agora, concretamente, porquê Zelema, né? Porquê alimentos seguros, melhor saúde? Bom, pegando talvez um bocadinho na linha daquele webinar que você dizia-nos, porque não teve, portanto, conhecimento de alguns pontos, e você explica ali muito bem quais que os pontos principais que vai ser falado. Um deles é um item que está lá, é se não é seguro, não é alimento. O que é que não quer dizer com isto, basicamente? Exato. Portanto, se não é seguro, não é alimento, é o tema ligado à celebração do dia 7 de junho para 2022, portanto, que é fomentado pela FAO e pela OMS, e há uma mensagem por trás, não é, desse tema, tentar demonstrar, ou seja, qual é que é a ligação entre a questão do alimento ser seguro e qual é que é o impacto na nossa saúde. Ou seja, se um alimento é inseguro, ou seja, se ele tem se é provável dele ter algum perigo à nossa saúde, logo, consequentemente, não é, haverá um impacto negativo sobre para o nosso bem-estar, não é? E isso também te acarreta outras consequências, mesmo para a economia do país, não é? Ou seja, há estudos que demonstram que as doenças transmitidas por alimentos te causam muita incapacidade na sociedade. Se vou reparar, portanto, em termos práticos, deixa-me dar um exemplo de uma intoxicação, não é? Boi capaz de ficar na casa durante 3 dias sem ir para o trabalho, não é? Logo, ou seja, ele tem impactar a boa saúde, vai impactar a economia, não é? E assim sucessivamente. Ou seja, basicamente o tema que quer transmitir essa mensagem, não é? Ou seja, se é inseguro, não é alimento, ou seja, não deveria ser consumido, vamos dizer assim. Exatamente. Bom, e entrar também um de que os itens também cá não fala ali, mas talvez agora não podia explicá-lo um bocadinho melhor, que é a questão do não estudo. Qualquer pessoa, né, não estuda, é gestor, modo a dizer, são gestores de risco, né? Exato. O que é que não quer especificamente alertar ali, sim? Sim, ali é uma mensagem que talvez é mais direcionada para o consumidor, não é? Ou seja, trazendo aqui a questão como referi atrás, que é a questão da informação. Ou seja, nós todos, não é, como responsáveis para a garantia da segurança sanitária de alimentos, não temos que estar informado. Não temos que estar informado, lá está, para detectar situações de risco, não é? Saber quais é que são os perigos à nossa saúde associada a alimentos, saber identificar e também saber gerir. Por exemplo, a OMS tem um instrumento que ele cria, não é? Que ele tem denominado as 5 chaves, que são medidas práticas, por exemplo, que um consumidor pode implementar na casa e que te permitir garantir lá está, esse ambiente seguro, não é? Porque fala-se de como é que devem ser conservados os alimentos, a questão da temperatura, regras de armazenagem e, ou seja, no fundo, eu quero enfatizar o bom papel como um gestor de risco. Ou seja, o risco existe, mas vou dever saber geri-lo. O simples facto de eu pôr um queijo fresco no frigorífico, vou é um gestor de risco. Ou seja, vou tentar gerir o risco de haver crescimento microbiano naquele produto. Imagina, se vou deixar na temperatura ambiente, haverá maior probabilidade de haver esse crescimento microbiano, certo? Mas vou pôr no frigorífico, vou tentar diminuí-lo. Logo estás a gerir o risco. Ou seja, ele quer chamar essa atenção. Um consumidor também pode ser um cientista ou um técnico dessa área.
assim. Amanhã que esse programa só hoje que te vem já, doutora. Eu tenho que fazer outro. Eu tenho que fazer outro que agora vamos ficar curiosa, né? Como, chamamos assim, uma boa dona de casa. Sim, a pessoa tem vontade de perceber mais. Então, que temperatura que nos alimentos tem que estar, tem aqui alimentos que não podem misturar. Quando, por exemplo, a gente tem frigorífico, que tem que as prateleiras e tem que as gavetas, ele tem separado onde é que a gente pôr fruta, onde é que a gente pôr verdura, ovo, a gente pôr na porta, a gente pôr lá dentro. Exatamente. É tanta coisa. Porque, lá está, há todo um porquê. Ou seja, há todo lá está, acho que um daqueles subtema, né? Não está bem falar à frente, tem a ver com a segurança sanitária de alimentos, é baseada na ciência. Ou seja, já nota passar já para esse subtema, exatamente. Ou seja, tudo isso tem uma ciência por trás. Ou seja, a simples existência de um frigorífico é baseado na ciência, tem um porquê. Não é? Porque, historicamente, não é? Identificou-se que conservar certos alimentos na temperatura de frio botita, portanto, conservar melhor. Não é? Botita impedir. Deixa-me dar um exemplo prático, portanto, o crescimento de bactérias, por exemplo. Então há toda uma ciência por trás, mas se Boa como consumidor, Boca tem acesso a essa informação científica, se calhar Boca entende qual é que é o papel de um frigorífico. Então, e nem a maneira que botou a organizar aqueles produtos dentro desse tal frigorífico. Que nem só tem frigorífico, é saber a maneira que botou poucos produtos lá dentro, quanto tempo eles devem ficar lá. Por exemplo, já me dá você só uma questão ali. Tem pessoas que ainda estão a achar que assim, fazer um determinado comida só porque ele está no frigorífico me está direito, me está seguro. Não. Imagina uma comida que tem lá uma semana lá puto, não deve consumir realmente, algo que tem nenhuma alteração que pode dar uma intoxicação, seja o que for, né? Quer dizer, é muita coisa. Mas vamos dizer você, esse programa só que também jogar para não falar todas as coisas. É muita informação, são muitas regras, são vários tipos de alimentos também. Exatamente. E lá está, acho que é tentar ser curioso e pouco a pouco Bata tem acesso a essas informações e, claro, procurar também. Né? Não digo, informação. Você dizer-nos, não digo não estou procurando informação. Não digo, mim, enquanto curiosa, independentemente se minha enfermeira ou não, minha pessoa que está lá na casa, me está preocupar com as coisas, minha dona de casa, né? Onde é que me está a informação? Onde é que me tem essa formação para me poder perceber, mas é como gerir melhor essa questão? Não, tem bastante informação. Por exemplo, no site da Eris não tem um parte lá que é direcionado para consumidores, portanto tem vários artigos. Até não te falar das tais 5 chaves do OMS, portanto, que são regras simples que um consumidor deve conhecer e que, portanto, ele conseguir garantir um ambiente sanitariamente seguro em casa, né? Deixamos dizer assim. E existem também informações partilhadas por outras entidades, como, por exemplo, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde. Existe muita informação, mesmo a nível nacional e também a nível internacional, consegue-se obter essas informações. Bom, ainda bem, né? Porque agora lança o bichinho agora para pessoas correr atrás para poder buscar a informação pertinente e saber gerir melhor esses alimentos que eles têm por casa e que eles estão a comprar também na rua. Portanto, desafios. Acho que para fechar, né? Desafios. A não lançar ali um bocote de aspectos importantes que não tem que ter em conta quando não te falar de alimentos seguros e melhor de saúde. Mas que desafios ainda não tem na nossa realidade que me este ser colmatório, que me este ter um olhar assim mais afinado, mais de perto, né? Que é para não conseguir chegar nesse patamar que não te Exato, digamos, na garantia da segurança sanitária de alimentos. Exatamente. Os desafios são muitos e, mesmo tendo em conta, acho que me referi anteriormente, portanto, é um tema complexo, não é? E, portanto, é uma área também que tem que estar em contínuo desenvolvimento, porque lá está, como é baseada numa ciência que não é exata, está em constante evolução.
Cabo Verde, como país insular, também ele tem vários desafios, tendo em conta ser característica também, mas acho que pelo menos não pode dizer que não tem dado os primeiros passos. Por exemplo, a existência de uma entidade específica para essa área já é um grande passo, não é? Portanto, antigamente não tínhamos uma agência de regulação portanto, com essa valência específica, portanto, já é um grande passo. Não tem presença de escritórios de entidades internacionais importantes como a FAO e a OMS e que promovem portanto, políticas internacionais viradas para a área da segurança sanitária de alimentos. Acho que o maior desafio é tentar, lá está, acompanhar recomendações das entidades internacionais e, portanto, é continuar também a produção, a elaboração da legislação, não é? A publicação, também inspeção, porque não basta só trazer informação ao público, pessoas têm conhecimento das coisas e maneiras devem ser feitas para depois que fazer na prática, né? Mas tem que estar em cima, apoiar-se realmente. Quando você está falando de boas práticas de higiene numa instituição, quando você está falando de boas práticas de armazenagem de alimentos, não tem que lá confirmar se realmente está a ser feito na prática, né? As pessoas compreender e se está a pôr em prática, né? Acho que pode ser um grande desafio na nossa realidade. Por acaso era mais uma questão, ou seja, em paralelo à regulação dessa matéria, também lá está, tem que haver a estrutura e capacidade para acompanhar, ou seja, verificar se efetivamente tudo isso está a ser implementado. Claro. E acima de dizer, portanto, é importante que haja entidades com capacidade para fazer isso, tanto a nível de recurso humano, estruturas materiais, equipamentos, sede também. Portanto, aqui trazendo a questão de Cabo Verde como país insular, ou seja, a descentralização, não é, de algumas entidades também seria importante. Portanto, lá está, são muitos desafios, acho que não está a continuar ali. Até um bom tempo. Mas, doutora Edson, obrigada por ter aceito o convite, ter estado ali hoje para falar-nos sobre a questão alimentar de uma forma geral, a segurança alimentar. Acho que foi bastante esclarecedor no que toca a aqueles aspectos que não tem que estar atento também hoje enquanto consumidores, né? Exato. Agora, um próximo programa para não falar as coisas que... As 5 chaves e essas coisas todas que também eu fiquei interessado. Para quem que assistiu o programa hoje, não falar sobre alimentos seguros, melhor saúde, e nós ali vários aspectos que queres trazer-nos para não conseguir realmente ter os alimentos seguros e que põe em causa nossa saúde. Portanto, agora é pôr em prática, né? Quem que tenta comercializar os alimentos tem em conta as boas práticas de higiene, armazenagem que foi ali falado. Quem que tem se horta que também vende este produto tem em conta essas boas práticas que também ser lançadas, esse manual também no que diz respeito ao uso de pesticidas, no tratamento das pragas, que infelizmente não pode ter. Outras pragas, modo a falar de rota, barata, em termos de locais, estabelecimentos onde é que não fazer compra de alimentos, e nós, consumidores finais, não tem um papel importante também no que diz respeito a isso e da escolha dos alimentos que não está a fazer. Bom, é só uma questão agora de nós estar mais atenta e para mais dúvidas talvez consultar o site, página da ERIS e perceber realmente o que é que não poder fazer para melhorar quando o assunto é alimentos seguros. Até o próximo programa e tenha mais saúde.